Oi, pessoal, então, vamos lá. Como eu tinha comentado, né, com vocês na nossa última aula, a gente vai agora falar um pouquinho sobre as alterações cromossômicas, né, que são erros, né, que podem acontecer no momento da formação dos gametas. E aí eu até comentei com vocês que é, esses erros geralmente estão mais associados ao momento de formação do óvulo, né, que é o gameta feminino, justamente porque lembram que eu falei que nós, mulheres, nós já nascemos com todos os óvulos que a gente vai liberar durante o nosso ciclo reprodutivo, né? Durante a nossa vida em que a gente vai estar em ciclo reprodutivo, tá? Que é do início da menarca até quando esse ciclo é finalizado lá na menopausa, tá? Então, lembram que eu falei para vocês que lá na divisão, né, que forma os gametas, que é a meiose, tá? Tem um momento lá muito importante que é na anáfase. Então, a gente tem a anáfase 1, que é quando separam-se os cromossomos homólogos, e tem a anáfase 2, quando vão se separar as cromátides irmãs, tá? Então, geralmente, é mais comum de acontecer erros aí na anáfase 2, no momento de separação das cromátides irmãs. Então, essa separação, ela tem que ser perfeita. Caso não haja separação, né, dessas cromátides irmãs em alguns dos nossos cromossomos, a gente vai ter ali se formando, né, gametas com cromossomos a mais ou gametas com cromossomos a menos, né? Então, aqui a gente já comentou também que a finalidade principal da meiose é justamente formar, né, essas células especializadas para a reprodução sexuada, que são os gametas, então o gameta masculino, que é o espermatozoide, gameta feminino, que é o óvulo. Então, só lembrando que a meiose, né, ela vai reduzir o número de cromossomos nessas células, para quê, gente? Para que cada vez, né, que um casal, né, da nossa espécie resolva se reproduzir, o indivíduo gerado tenha exatamente 46 cromossomos, né? Então, o pai vai lá ter seus 46 cromossomos, a mãe também 46 cromossomos, e aí os espermatozoides, a gente sabe que esse número é reduzido à metade, então fica 23 cromossomos, né? Aqui no... Rapidinho. Então, ficam aqui, né? 23 cromossomos no espermatozoide, que é o gameta masculino, e 23 cromossomos no óvulo, que é o gameta feminino. Então, a cada vez que essas duas células, né, se fundirem, o indivíduo a ser gerado é esperado que ele tenha aqui 46 cromossomos, ou seja, 23 de origem paterna e 23 de origem materna. Mas a gente agora vai falar de exceções a essa regra, né, pessoal? Quando erros, eles podem acontecer, certo? Então, nós temos aqui algumas situações de alterações cromossômicas. A gente tem aqui um termo que a gente chama de euploidia, que é quando altera todo o conteúdo do genoma. Isso aqui geralmente não acontece na espécie humana, tá? Então, nós, por exemplo, da espécie humana, nós somos indivíduos diploides, tá? Mas, em outras espécies, né, a gente pode encontrar indivíduos haploides, como o caso do zangão, que a gente já falou, ou indivíduos triploides, como o caso da banana ou musa paradisíaca. Então, aqui, por exemplo, no caso da banana, ela vai ter 3 cromossomos, né, de cada tipo. Nós, que somos diploides, né, nós temos 2 cromossomos de cada tipo, um que veio do pai e outro que veio da mãe. O que é mais comum de acontecer na nossa espécie é o que a gente chama de aneuploidia, que aí altera o número de cromossomos do cariótipo. Lembrem-se, cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo, de um organismo, tá? Então, a gente tem aqui as situações de trissomia, né? Quando você tem um cromossomo a mais, ou seja, normal é esses cromossomos estarem aos pares, lembrem-se, mas pode acontecer de um desses cromossomos, ao invés de ter 2, constarem lá, apresentar lá um terceiro cromossomo, aí a gente chama de trissomia. Pode acontecer também de, ao invés de ter 3, aparecerem 4 cromossomos do mesmo tipo, tá? É o que a gente chama de tetrassomia, e o indivíduo teria 48 cromossomos.
Monossomia, aí já é o contrário, né? Você tem um cromossomo a menos. Então, aonde deveria ter um par de cromossomos, vai estar somente um único cromossomo. Então, isso também não é legal, tá? É o que a gente chama de monossomia. E nulissomia é quando você perde um par inteiro de cromossomos. Só que, no caso da nossa espécie, da espécie humana, nulissomia não é compatível com a vida. Então vamos supor que aquele óvulo, lá no momento da formação dele, ou do espermatozoide, né? Aconteceu um erro lá na separação, né, dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs, e daí o par inteiro foi perdido. Então, por exemplo, no nosso caso, ao invés da gente ter 23 pares de cromossomos, só aparece, por exemplo, 22 pares de cromossomos. Isso é incompatível com a vida. Caso esse óvulo, né, ele seja fecundado, ou esse espermatozoide fecunde o óvulo, o embrião, ele automaticamente vai ser abortado, porque é incompatível com a vida. Então, no caso da nossa espécie humana, o mais comum da gente observar são as situações de trissomia e monossomia, tá? E tem uma monossomia particular, que eu vou estar comentando aqui. Então, a anomalia cromossômica, né, a alteração cromossômica, ou a gente fala a aneuploidia, né, porque altera o número de cromossomos do indivíduo, mais comum, né, pessoal, é a síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. Então, aqui está o cariótipo, né, gente, mostrando aqui, ó, o par 1, par 2, 3, 4, 5. E aí, quando chega aqui, ó, no 21º par, se eu estou falando de par, deveriam ter somente 2 cromossomos, mas aqui a gente observa que tem 3 cromossomos. Então, gente, vamos lembrar. Se tem um cromossomo a mais, significa que esse indivíduo ele vai ter genes a mais desse cromossomo. Então, isso vai promover um desequilíbrio, né, no organismo desse indivíduo. Então, ele vai ter manifestações clínicas, tá? Ele vai ter, digamos, problemas associados à organização, ao equilíbrio de genes do seu organismo, porque ele vai ter aqui, no caso, genes a mais. Então, a síndrome de Down, ela pode acontecer tanto em homens, né, quanto em mulheres. Geralmente é um erro na distribuição dos cromossomos lá na formação dos gametas, espermatozoides e óvulos, o mais comum acontecer com os óvulos, né, eu já expliquei por quê. Está diretamente associado, né, à idade avançada materna, né, também expliquei no início da aula. Exposição a altas taxas de radiação, uso de drogas alucinógenas, né, também podem favorecer esses erros. Então, no caso, né, a gente percebe que os indivíduos com Down, eles têm características muito particulares, né? Então, a gente olha para o rostinho da criança, né, e a gente percebe que tem uma diferença aqui no formato do olho, né? Tem uma diferença também, geralmente, associada ao formato da boca. Então, esses indivíduos, geralmente, eles vão apresentar baixa estatura, eles têm tendência à obesidade, tem esses olhos oblíquos, né, como a gente chama, mãos e dedos curtos, a prega simiesca na mão, que a gente olha aqui a nossa mão, né, a gente tem aqui 3 linhas na palma da mão, mas no caso deles vão ter só uma única linha, digamos assim, é o que a gente chama de prega palmar única, tá? Eles podem apresentar, né, uma deficiência intelectual, e aí varia de um indivíduo para outro, se ela vai ser leve, moderada, ou vai ser uma deficiência intelectual mais avançada, mas, no geral, eles têm de leve a moderada. O homem pode ser estéril, mas a mulher, ela pode ser fértil, tá? Um outro exemplo de aneuploidia é o que a gente chama de síndrome de Klinefelter, tá? Então, aqui na síndrome de Klinefelter, a gente está aqui mostrando, né, aqui uma figura de um indivíduo que tem essa síndrome, então ele vai ter, gente, um cromossomo X a mais, tá? Então, qual era o esperado aqui? Que ele ou fosse XX ou XY, tá? Mas aí, no caso, esse indivíduo tem 2 cromossomos X e tem um cromossomo Y, tá? Então, se tem o Y, esse indivíduo, ele vai ter características associadas ao sexo masculino, apesar dele apresentar um quadril, né, um pouco arredondado, que não é uma característica feminina.
ou não é uma característica masculina, é uma característica feminina. Ele pode aqui ter o aumento das mamas, que a gente chama de ginecomastia, tá? Que também não é esperado que homens, né, desenvolvam aqui as mamas, tá? Então, o quadro clínico geralmente é caracterizado por isso que eu acabei de falar, né, que é a ginecomastia, que é esse aumento das mamas, alargamento dos quadris, tá? Então, dificilmente você vai observar um homem com formas curvilíneas, tá? Uma voz mais aguda, ele pode apresentar uma deficiência intelectual de leve a moderada, ele vai ser estéril porque os testículos, eles são atrofiados, então eles geralmente não produzem gametas, as estruturas responsáveis pela produção de espermatozoides estão ausentes nesses indivíduos, e ele vai ter a cromatina sexual presente, que justamente vai representar esse X aqui a mais. Então, vamos lembrar, os homens têm só um cromossomo X. Então, eles não vão apresentar cromatina sexual, que seria um X inativo, um X lá que aparece condensado nas células, tá? Isso é comum em mulheres, porque nós mulheres temos 2 cromossomos X, né? Então, a gente vai ter um X que fica ativo e um outro que vai ficar aí condensado, digamos assim, inativo na forma de cromatina sexual, tá? Então, isso pode, a cromatina sexual, se o indivíduo tiver síndrome de Klinefelter, ela vai estar geralmente presente. Também pode acontecer aqui a síndrome de Turner, esse é um caso, né, de monossomia, ou seja, o que seria esperado aqui? Ou ter um X e um Y, ou ter 2 cromossomos X, mas aqui só aparece um X, né, gente? Então, tá, esse 23º par aqui, ele está incompleto. Então, isso é o que vai caracterizar a síndrome de Turner, né? Que são mulheres, por que são mulheres? Por que elas vão ter características femininas? Porque elas apresentam o cromossomo X, mas elas têm só um, quando na verdade o esperado é que tivessem 2 cromossomos X, tá? Então, acontece em mulheres. Essas meninas, ó, aqui está mostrando a foto, elas costumam ter esse pescoço aqui que a gente chama de alado, né? Que é um pescoço curto, né? E largo, certo? Elas geralmente apresentam baixa estatura, elas têm tendência à obesidade, tem esse pescoço alado, né, que eu acabei de mostrar para vocês, podem apresentar, né, pelos no corpo. A deficiência intelectual não é regra, né, ela pode estar presente ou não, se está presente geralmente é de uma forma moderada. Elas apresentam os ovários atrofiados, né, então essas mulheres, elas serão estéreis, e não vão apresentar a cromatina, né, gente? Porque a cromatina só vai estar presente em mulheres se a gente tiver os 2 cromossomos X. No caso aqui, como ela tem só um cromossomo X, as células dela não vão apresentar essa cromatina, tá? Também, gente, pode acontecer aqui um outro exemplo, né, de aneuploidia é a síndrome do duplo Y. Então, aqui, ó, a gente observa o cariótipo desse indivíduo, tá? Ele tem 2 cromossomos Y, né? Quando, na verdade, o esperado é que ele tivesse apenas um cromossomo Y, tá? Então, o fenótipo desse indivíduo, né, vai determinar que ele tenha características masculinas, porque ele tem o cromossomo Y presente, tá? A maioria deles, eles são fenotipicamente normais. O que pode acontecer é deles terem uma estatura, assim, bem elevada, né, acima da média, mas isso também não é você vai olhar para uma pessoa, digamos, um jogador de basquete que tem 2 metros de altura, e você já vai dizer, nossa, ele tem síndrome de Klinefelter porque ele tem uma estatura muito elevada. Também não é assim, tá? Então, eles apresentam um crescimento ligeiramente acelerado na infância, né, eles geralmente apresentam. Então, são homens com estatura muito elevada, eles podem apresentar hiperatividade, crises de fúria na infância e no início da adolescência. Tem um grande número de acne facial durante a adolescência. Por quê, gente? Porque eles podem apresentar níveis elevados de testosterona, e daí eles podem ter, né, mais espinhas, né, na região da face. Devido a isso aqui, ó, taxa de testosterona aumentada, né, acabei de falar, o que pode ser um fator contribuinte para a inclinação antissocial e aumento da agressividade.
E tem uma pesquisa aí bem controversa, né? Não é muito aceita pela comunidade científica, porque foi feita em presídios, né, com indivíduos que estão encarcerados, e foi encontrado, digamos, uma frequência elevada, né, de indivíduos com a síndrome do duplo Y nos presídios ou nas situações de indivíduos com problemas mentais, tá? E aí essa frequência, ela está um pouquinho acima da frequência da população em geral, certo, gente? Então, assim, é um pouco controversa, né, essa pesquisa, ela não é lá muito aceita na comunidade científica, tá? Então, pessoal, essas são as principais, né? Desculpa, tem mais essa aqui, né? Eu ia esquecendo, que é a síndrome do triplo X, ou a gente chama de superfêmeas. Então, são mulheres, né? Que ao invés de ter 2 cromossomos X, elas podem ter 3 cromossomos X, tá? Então, essas mulheres, elas podem ter uma estatura geralmente acima da média, mas, novamente, pessoal, a gente não vai olhar uma mulher, né, por exemplo, uma modelo, que tem uma estatura, as modelos, né, geralmente apresentam uma estatura um pouco mais elevada, olhar para ela e dizer, é uma super fêmea. Não, também não é assim, né? Elas apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas, podem apresentar certo grau de deficiência intelectual, mas não é regra. Elas entram mais precocemente, né, na puberdade, mas costumam se reproduzir normalmente. Geralmente, essas mulheres, elas são, digamos assim, descobertas, né, quando alguma delas apresenta dificuldade, né, de reprodução, e daí elas procuram, né, clínicas de reprodução assistida, e é regra se fazer o cariótipo, né, pessoal? Se estudar aqui, ver como é que estão os cromossomos dos indivíduos, tanto do pai quanto da mãe, né? E aí, quando se faz a contagem, né, dos cromossomos e se identifica todos os pares, você observa lá, né, que essa mulher, ela tem um cromossomo X a mais, né, e daí ela vai ter essa síndrome que a gente chama de triplo X, ou superfêmea, tá bom? Então, pessoal, era isso, né, a parte de anomalias cromossômicas. Existem 2 outras anomalias cromossômicas que eu não coloquei aqui, que é a síndrome de Fatal, tá? E a síndrome de Edwards. Então, vocês podem pesquisar sobre elas, tá? E depois a gente pode tirar dúvidas. Então, vou deixar aí como sugestão de pesquisa sobre as síndromes de Fatal, que é a trissomia do cromossomo 13, e a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, tá? Então, vocês podem ficar aí como sugestão para pesquisa, e aí vocês podem pesquisar e depois a gente tira as dúvidas durante a aula, tá bom? Então, pessoal, um beijo, tá? Para vocês e até mais.